Os bloqueios nas rodovias pelo país afetam o abastecimento em postos, supermercados, indústrias, farmácias e hospitais. Para falar sobre a falta de produtos nos mercados, a gente recebe aqui no Jornal da Manhã o diretor-geral da APAS, Associação Paulista de Supermercados, Carlos Corrêa. Senhor Carlos Corrêa, como vai? Muito obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, estou à sua disposição e a toda a audiência da Jovem Pan. Muito obrigado. Seu Carlos, nesta quinta-feira, aqui em São Paulo já não há mais bloqueios, aparentemente a situação vai voltando ao normal, mas eu pergunto, do início dos protestos até agora, qual foi o prejuízo e com o fim dos protestos, qual a perspectiva de tudo voltar ao normal? O nosso segmento tem uma estrutura de logística muito importante e um ativo da sociedade. Porque nós passamos durante o período da pandemia fazendo todo o abastecimento, bem como na última greve dos caminhoneiros que houve anteriormente. E o que faz com que nós tenhamos alguma experiência com relação a isso na maneira de tratar este problema. É importante dizer que o setor de supermercados sempre se preocupou com o abastecimento e nestes dias, quando começamos a ter o problema das interdições, os supermercados buscaram alternativas para que o consumidor tivesse o menor sofrimento. E com isso, como o movimento hoje está controlado, nós acreditamos que rapidamente nós vamos voltar a ter a totalidade dos produtos nos supermercados. Agora as perguntas dos comentaristas. Roberto Mota. Bom dia, doutor Carlos. Os supermercados tiveram, como o senhor disse, um excelente desempenho na pandemia, né? Muita gente ficou preocupada com possibilidade de falta de comida. Nada disso aconteceu, porque os supermercados têm grande capacidade de planejamento e operação de logística. Aqui no Rio, eu não percebi nenhum impacto nos supermercados por causa do bloqueio dessas manifestações. Qual é a sua avaliação do impacto aí em São Paulo? Nós temos que entender que a nossa dieta passa muito por produtos refrigerados e por produtos in natura. Desta maneira, esses produtos têm um abastecimento mais frequente, o que faz que sejam os primeiros a sofrerem quando há esse tipo de problema. Então, problemas como carnes, problemas como hortaliças, como frutas, são os primeiros que têm um maior sofrimento. Então, em São Paulo, a nossa logística tem um funcionamento muito, muito importante. As empresas têm diversos CDs que são próximos dos pontos de vendas. A APAS tem associado a elas 4.500 pontos de vendas e justamente por você ter as estradas Rodoanel, as marginais, as grandes estradas que vão para o interior, que tem possibilidade de ter um caminho interno. Então, no momento inicial, os caminhões ficaram parados nas barreiras, mas depois, num segundo momento, começou a se fazer o abastecimento internamente às cidades com caminhões menores. Como nós não temos nenhum problema com relação à oferta de produtos, a indústria está em total funcionamento, o agronegócio está em total funcionamento, o retorno à normalidade ele vai se dar rapidamente. E, logicamente, o que faltaram foram alguns tipos de produtos, e não a totalidade de produtos. Diogo Schelp. Doutor Cláudio, muito prazer. O senhor acha que é possível fazer uma avaliação, uma quantificação de prejuízos do setor de supermercados em relação, por exemplo, a produtos que deixaram de ser vendidos, ou o prejuízo é maior em relação aos fornecedores que não conseguiram entregar, principalmente produtos que são mais perecíveis? O aprendizado da pandemia e da greve dos caminhoneiros nos auxiliou a trazer uma tranquilidade para o consumidor. Então, nós não vimos uma corrida às lojas com a preocupação de faltar produtos. Então, isso fez também que problemas de nós termos que aumentar as estruturas dentro da loja para atender este fluxo
não tivesse sido necessária. Então, desta maneira, não dá para nós falarmos em prejuízo, porque houve uma pequena antecipação de recebimento por parte dos fornecedores, que eram passíveis de entregar, e isso sobra mais espaço na administração dos estoques dos supermercados para que ele aumente a velocidade agora para a recepção dos produtos. Então, nós não conseguimos fazer uma medição dado a individualidade do formato de abastecimento de cada supermercado. O que eu quero dizer? Alguns supermercados têm os seus CDs, então ele tem uma velocidade e tinha já um estoque intermediário. Então, foi pouco afetado, já que o movimento hoje já está controlado. Outros supermercados menores têm a flexibilidade de usar o seu carro menor para fazer o abastecimento de um produtor que seja próximo. Desta maneira, nós não conseguimos mensurar um prejuízo imediato, mas, logicamente, que toda vez que você mexe num sistema de logística, que é o de abastecimento do estado de São Paulo, primordialmente nos grandes centros, onde há restrições, como a zona de rodízio em São Paulo, a própria lei do PSIL, você interfere em algo que é muito importante, que é o abastecimento. Então, sim, houve um sofrimento, mas há uma maturidade do setor para tratar disso, e nós acreditamos que em poucos dias nós vamos ter resolvido a totalidade dos problemas. Tomara mesmo, né? Senhor Correia, das outras vezes que aconteceram paralisações de caminhoneiros, o senhor, a associação, foram avisados com antecedência? O senhor chegou a ter esse conhecimento com um pouquinho de tempo antes? E dessa vez, em nenhum momento o senhor ficou sabendo de que poderia acontecer essa paralisação? E o consumidor pode encontrar aumento nas gôndolas? Não, nós não recebemos nenhuma informação prévia. O que nós acompanhamos foi através da mídia, que começou a demonstrar o movimento ocorrendo nas estradas. A partir daí, isso que é importante, o que ocorreu no passado, nós começamos a falar para onde a coisa pode caminhar, porque não é a primeira vez que está acontecendo. E aí nós já começamos a fazer os planos de forma a minimizar estes impactos do olhar. Nós ativamos uma relação que existe com os fornecedores de inteligência, para que as informações possam fluir. Em outras oportunidades, os caminhões continuavam saindo das fábricas e da produção agrícola para vir para as cidades. Desta vez, simplesmente foi pela informação entre o supermercadista e os fornecedores, os caminhões aguardaram. Olha, nós vamos aguardar a hora que tiver uma informação mais clara para nós vermos de que maneira que nós possamos fazer o abastecimento. Então, isso trouxe um sofrimento menor, e esta preocupação com os preços, ela é evidente. Nós estamos no momento em que a população tem uma dificuldade maior de renda, e nós, atentos a isso, quando temos uma oferta menor, logicamente que o preço sobe. Então, é importante que o consumidor entenda que produtos que ainda estiverem em processo de abastecimento no supermercado, se ele esperar 1 ou 2 dias, da mesma maneira que esses preços subiram, eles vão voltar se a oferta aumentar. Eu já tive a informação de que o CEAGESP e os outros CEASAs do estado de São Paulo, desde ontem à noite, estavam recebendo os produtos dos caminhões que, porventura, estivessem parados, e os abastecimentos diretos, de forma que a regularização de preço vai se dar por isso. Não há nenhuma questão adicional para a manutenção de aumento de preços. O consumidor, olhando para os produtos que faltaram durante a pandemia, no retorno deles por uma questão de velocidade, pode ser que ainda haja uma resistência de redução, mas isso é uma questão de dias. E o consumidor tem escolhas nas lojas de supermercados para que ele possa passar esse período sem ter que
despender valores maiores nas suas compras. Carlos Correia, diretor-geral da APAS, Associação Paulista de Supermercados. Muito obrigado pelos esclarecimentos, bom trabalho, até a próxima. Muito obrigado, boa tarde e bom dia a vocês. Bom dia também.